As árvores nos abraçam nesse local grandioso, tranquilo, bom de ficar, bom de viver, bom de passear. Estamos no Jardim Botânico de Caxias do Sul. Aqui a natureza mostra o seu amor por nós e nós fazemos parte dela, da natureza. Somos integrantes do meio ambiente. Este espaço completou 30 anos em dezembro de 2022. Por isso, estamos aqui para falar dele e merece nossa homenagem, merece nossa celebração. Essa celebração merece convidados especiais e comigo aqui hoje, na Roda de Saberes, no espaço do Jardim Botânico, estão a professora e gerente de Educação Ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Tatiana Vergani, o Felipe Gonzatti, biólogo, doutor em Botânica e professor da UX, e um discípulo do Ronaldo Vassum, que é um dos também idealizadores desse espaço. Ainda conosco, a Karina Aver Pedron, vice-diretora e professora na Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlim Fabres, lá da Conceição da Linha Feijó. E nosso vereador por um dia, aluno do 7º ano lá da Carlim, e para nossa grande alegria, o vencedor do desenho que é a capa do calendário ecológico de 2022, que foi temático em relação ao Jardim Botânico pelos seus 30 anos. O nosso menino Tiago Facim Barbosa. Bem-vindo, Tiago, bem-vinda, Tati. Eu estou bem feliz que vocês estão aqui, até porque um espaço como esse, um espaço grandioso como esse, merece assim que seja falado muito dele, que a gente converse muito sobre ele, até porque você é um visitante, você é convidado a ser um visitante desse espaço. Tatiana, nos conte um pouquinho como você observa o quanto é significativo um espaço como o Jardim Botânico para a nossa cidade. Qual é o significado dele? Então, primeiramente, né, tu falou tudo. Esse espaço aqui é um espaço maravilhoso, é único, né, na nossa cidade. E a gente tem percebido, né, é um dos espaços públicos que é cuidado, né, pela SEMA, pela Secretaria do Meio Ambiente. E a gente percebe que as pessoas têm se conectado cada vez mais com esses espaços públicos, né, que envolvem natureza, que envolvem, né, todo esse ambiente, e a procura e visitação está sendo cada vez maior. Além disso, a gente tem alguns projetos e algumas ações de educação ambiental que a gente promove aqui, justamente para os estudantes já irem conhecendo, né, é uma aula de botânica a céu aberto, e aí eles acabam trazendo as famílias no final de semana. Então eu acho que é um espaço que vem sendo cada vez mais visitado e tem se popularizado aqui na nossa cidade. As escolas agendam, as turmas vêm aqui, são visitas guiadas que acontecem? Isso, exatamente. Então nós temos, eles podem acessar por meio do nosso e-mail, que é eduambi.sema@gmail.com. A gente faz o agendamento, a gente tem o ônibus da educação ambiental, a gente busca os estudantes na escola e a gente traz aqui para uma visita guiada, que é uma aula de botânica. Ah, tem que aproveitar. Sim. Felipe, aproveito também para lhe perguntar, além dessa aula prática, eu sei que também aqui é um espaço de pesquisa. Tu estás na Universidade de Caxias do Sul, que é um polo de pesquisa. Isso aqui realmente é um manancial para quem é estudante não só da biologia ou das licenciaturas, para que a gente investigue a fauna e a flora? Então, primeiramente, boa tarde a todos, né? Obrigado pelo convite.
E sim, certamente, né? Essa área é como a Tatiana comentou, é um laboratório a céu aberto, né? E para nós que trabalhamos com pesquisa, né? Eu como pesquisador de botânica, né? Que estudo as espécies vegetais, é um campo, né, de trabalho. Então nós desenvolvemos no curso de Ciências Biológicas, né, e no curso de Agronomia da Universidade várias atividades aqui no espaço do Jardim Botânico. Então são desenvolvidos trabalhos de conclusão de cursos, né, TCCs, projetos de pesquisa acadêmicos, né, ou então a gente vem fazer muitas atividades de campo, né, visitas técnicas com os nossos alunos para eles conhecerem então a biodiversidade que existe aqui. E também por questão do ser um espaço aberto à comunidade, né? E para eles entenderem a importância dessas áreas na popularização da ciência e na comunicação científica que nós temos que desenvolver com a comunidade, né? Então nós temos aqui na área do Jardim Botânico fragmentos de florestas de araucária nativos, né? Nós temos ecossistemas aquáticos, nós temos florestas plantadas, então são vários exemplos, né, de biodiversidade, tanto de fauna como de flora, disponíveis então para os nossos alunos observarem. O que tem mais de vegetação, assim, porque eu já visitei até o fundo, mas eu não tenho ideia, né, de diferenciação de muitas plantas, assim, o que mais tem, assim, o que é mais visível em termos de plantas e também de animais aqui, professor? Então, nós temos um conjunto muito grande, né, de vegetação, de espécies, né, tanto espécies nativas da nossa região. Então, eu acho que a espécie mais carismática do jardim, que é o símbolo do Jardim Botânico, é a nossa araucária, né, que é uma planta típica aqui da nossa região e que tem uma importância cultural para a nossa comunidade como um todo, né? Eu acho que ela é a grande representante desse espaço e que também fica visível, né? Porque nós temos vários indivíduos de araucária espalhados aqui pela área do jardim. E lá, se eu não me engano, depois a gente vai falar um pouquinho mais, gente, sobre a especificidade de um jardim botânico. Até a nossa produtora e repórter, a Carol Dallagnol, já veio em outro momento falar sobre o Jardim de Linneu, que depois quem vai explicar são os entendidos aqui do assunto. Mas lá perto, que eu já fiz essa visita aqui, tem uma grande araucária que é exemplo, que ela fica à mostra. É, professor Felipe, que a gente mostra para os alunos o tronco gigante. Exatamente, então ela é tida como a planta símbolo aqui do nosso estado, do nosso jardim, né? E aí, claro, né, ela impressiona as crianças, né, e os nossos visitantes pelo porte que ela tem e por ser uma espécie, né, que tem uma importância ecológica muito grande. Então, ela produz o pinhão, ela produz, né, muita sombra, então ela serve de suporte para várias outras espécies, né, como bromélias, cactos, né? Então, toda essa importância, tanto ecológica como cultural, fazem dela então o símbolo aqui do nosso espaço, que é o Jardim Botânico. E animais? E animais também nós encontramos vários representantes, né? Tanto espécies aquáticas, né? Então nós temos aqui, por exemplo, as maraquinhas que vivem na área da represa, nós encontramos gralha azul aqui no espaço do Jardim Botânico, nós temos tatus, né, que às vezes são difíceis de visualização ao longo das trilhas, mas nós encontramos os vestígios deles, né, dentro da mata. E os buracos. Os buraquinhos, né, que eles cavam, né, para pegar o seu alimento. Então são representantes, né, da nossa fauna nativa que são comuns aqui, que podem ser observados, né. Temos os lagartos, né, principalmente na época do verão, os quero-queros, né. Então é um conjunto muito diverso de espécies animais, tanto de vertebrados, né, e invertebrados também nós encontramos muitos representantes que estão disponíveis aqui então, tanto para os nossos alunos como para os nossos visitantes que vêm aqui desfrutar dessa área. E tem um espaço construído também, que é o cactário. Exatamente, né? O cactário é um grande cartão postal aqui do nosso jardim, porque ele tem uma história muito bonita, né? Ele foi criado pelo nosso idealizador do Jardim Botânico, que foi o professor Ronaldo Vazum, e que o cactário representa então um espaço de cultivo de diferentes espécies de cactos, que algumas delas são ameaçadas de extinção aqui no estado do Rio Grande do Sul e elas são cultivadas então nesse cactário, tanto para divulgar essas espécies, como também para conservar elas numa estratégia que nós chamamos de conservação ex situ, ou seja, a conservação das espécies fora do seu ambiente natural. Esse é um jeito de fazer com que essa planta
prossiga exatamente, sendo, né, exatamente. plantada, disseminada. Falando em cactário, Prof. Karina, eu sei que vocês se envolveram bastante no projeto do calendário ecológico temático do Jardim Botânico. E a senhora foi responsável por incentivar o Tiago assim, ó, a fazer esse desenho lindo aqui e ganhar, né? Foi a capa do calendário ecológico do ano passado, 2022, e que é a reprodução do cactário, desse espaço que o professor Felipe comentou e que, então, virou arte. Karina. Boa tarde, obrigada pelo convite. Realmente foi muito interessante, né, o trabalho. Ele estava no 5º ano, era um 5º ano que eu estava trabalhando, eu sou prof de arte. E aí a proposta para o calendário, a gente não conseguia naquela época, em 2021, vir até aqui em função da pandemia. Então, muitos alunos não conheciam. Então, a SEMA organizou e mandou muitas fotos, umas fotos ricas, assim, sabe? Todos os ambientes de todos os lugares, e a gente trabalhou em sala. A gente olhou as fotos, conversou sobre, né, sobre o que era o Jardim Botânico, e todos os alunos fizeram. A gente então enviou os trabalhos e o Tiago acabou sendo o vencedor. Eu até me lembro muito do Tiago fazendo em sala de aula, né? E ele ia reproduzindo e ele ia falando muito dos cactos da mãe, que a mãe tinha em casa, né? E ele tem um estímulo muito grande da família, né? E aí ele é um menino riquíssimo assim em detalhes, em tudo que ele faz, porque ele toca instrumentos, ele canta, ele é ventríloco, ele trabalha com robótica e maravilhoso. E ele criou esse desenho, a gente ficou muito feliz, veio participar da entrega, né, Tiago? E ficou muito feliz de participar e de poder, então, trazer um pouquinho do Jardim Botânico para a nossa realidade lá da escola. Nossa escola, tu falou em Conceição da linha Feijó, ela é uma escola da rede, da sede, mas que está na zona rural, né? Então, eles até convivem muito com essa questão da natureza. A gente não tem pátio, o recreio é na praça. Então, a gente tem aluno que sobe em árvore no recreio. Eles estão acostumados assim com essa questão a gente não pisa nas flores, vamos organizar o jardim. Então, isso está muito presente na nossa escola. Esse cuidado da natureza. Tiago, você expressou esse cuidado a partir também desse desenho? Boa tarde. Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite. Eu acho que a partir desse desenho eu consegui ter eu mesmo conheci o cactário, o Jardim Botânico, a partir desse projeto, né? Por exemplo, eu não tinha vindo até então, eu só conhecia por fotos, ouvia minha mãe falar muito do Jardim Botânico e era sempre aquele, vamos vir um dia, né? Então, a partir daquele dia lá, eu conheci o cactário, né? E eu gostei muito desse cuidado das plantas e eu sempre fui muito estimulado pela minha mãe, assim, com o cuidado das plantas, do meio ambiente. Sempre foi muito presente, né? Sempre tive um conhecimento, assim, sobre as plantas, sobre árvores, sobre o cuidado. Tiago, qual é o nome da sua mãe? Eu já devo ter mencionado em outro momento, quando tu fostes vereador por um dia, da mãe e do pai, né? Que são esses incentivadores, essa família que te incentiva. O nome da minha mãe é Elisana Barbosa, né? Sério, a minha mãe, ela sempre me incentiva muito nesses projetos, sabe? Elisana? Elisana. Elisana. Ela sempre me incentiva, assim, nesses projetos, em todos os projetos que eu vou, ela sempre tá me dando aquele empurrãozinho, sabe, para eu conseguir entrar. Meu pai também me incentiva muito, o nome do meu pai é João Barbosa. Então, eles são pessoas que são muito presentes na minha vida, assim, que sempre me deram esse conhecimento, assim, me deram as oportunidades para eu ter esse conhecimento. Tiago, tu recebeste então lá, via professora Karina, a SEMA, várias fotos dos espaços aqui do Jardim Botânico para se inspirar e fazer o desenho. Por que o cactário? Porque a minha mãe, como ela é uma professora de biologia, né, ela sempre teve muita paixão pelas plantas, de cuidar das plantas, cultivar, assim, e ela gosta muito das suculentas, dos cactos. E ela tinha muitas espécies em casa. E eu sempre cresci nesse estímulo, né? De planta dentro de casa, planta no banheiro, planta nos quartos. Então,
quando me falaram que tinha o cactário, foi amor à primeira vista, sabe? Eu peguei aquela foto e eu comecei a desenhar assim, vai ser esse meu desenho. E eu deixei a criatividade fluir assim, e desenhei o cactário e fui cada vez botando mais detalhes e sempre lembrando dessa paixão, assim, né? Ô, dona Elisana, que influência boa essa, hein? E eu preciso dizer que ele concorreu com 1.500 desenhos. Veja Foi o só. ano que nós tivemos mais participação, né? Justamente por isso que o Thiago falou de as pessoas se instigarem. E muitos diziam, mas esse lugar é em Caxias? Porque muitas pessoas não conheciam. Não, e coitado do júri desse 1.500 trabalhos. O Felipe foi um deles. A gente teve que fazer várias pré-seleções até chegar na comissão julgadora final. Felipe, Tati, que loucura, 1.500 trabalhos, é muita coisa. É muita coisa. E que bom saber disso, né? Porque daí significa que a comunidade escolar, que são só escolas que participam. Isso. Está envolvida nesse cuidado, porque na verdade é uma expressão de cuidado também, ao fazer ali, ao professor levar o assunto. E esse retorno todo, 1.500. 1.500 desenhos que as escolas vieram nos entregar, ou que as profs, né, desenvolveram trabalhos maravilhosos, né? Que maravilha! E quando que você vê esse retorno, Tati, tu que coordena lá, né, acompanha a educação ambiental, porque a educação ambiental só acontece no âmbito do ensino mesmo, propriamente dito, se tem adeptos. Exato. Porque senão não acontece. E a gente vê os estudantes como multiplicadores, porque que nem o Thiago falou, não é um simples desenho. Na verdade, tu acaba instigando uma série de cuidados, de sentimentos, de vivências que eles levam para casa. E aí, através dessas reflexões, muitas vezes, uma família consegue mudar os seus hábitos. Pessoas que talvez nem frequentavam espaços assim, começam a frequentar. A propósito, quero saber se depois dessa atividade toda aqui, passou a ter mais gente aqui no jardim? Com certeza. Com certeza. Já haviam muitos frequentadores do final de semana, né? Assíduos, mas nós tivemos novos frequentadores que vieram conhecer, se apaixonaram pelo espaço e vêm aqui até hoje. Olha só. Felipe, eu sei que também tem gente que ajuda no atendimento aqui. A SEMA é a responsável pela manutenção, tal. E quando tem estagiários aqui que ajudam alunos aqui das áreas da biologia para cuidar? Na verdade, nós temos 3 funcionários que cuidam hoje desse espaço todo, fazendo manutenção, enfim. E nós temos, então, os estagiários da educação ambiental que vêm até aqui, né, e que fazem esse trabalho do roteiro. Alguns são seus alunos? Muitos são nossos alunos da universidade, né? E é uma questão muito importante, né? Porque é um estímulo que esses alunos têm e uma experiência de formação, né? E quando esses alunos saem da universidade e eles vão para as escolas, né? Eles conseguem propagar esse estímulo, esse amor, esse conhecimento nos espaços de ensino, né, escolares. E aí acabam sendo esses profissionais, né, que têm esse vínculo com o Jardim Botânico, que acabam promovendo então as ações, né, motivando dentro das escolas a participação dos concursos, trazendo as escolas para cá, fazendo roteiros de visitação. Então é um elo que nós temos muito forte, né, em termos de formação de recursos humanos, né, formação de professores, com a nossa área do Jardim Botânico. Então, vocês sabem, gente, que é preciso saber certinho horário de funcionamento, né, telefone de contato para agendamento, tudo isso. E hoje aqui na Roda de Saberes a gente tem a alegria de ter a repórter Carol Dallagnol, que vai trazer a você essas informações. Por isso eu chamo ela, que está aqui, ó, também circulando pelo Jardim Botânico. Oi, Vânia. Oi para você que está aqui com a gente no Roda de Saberes. Pois é, Vânia, esse lugar é lindo, ele é de graça, fica aberto de segunda a segunda.
nos feriados, no final de semana, sempre aberto. Sempre das 8 da manhã às 6 horas da tarde. E também dá para fazer visitas guiadas para conhecer um pouco mais da história do Jardim Botânico, também as árvores frutíferas e as árvores históricas que tem nesse espaço. Então basta agendar na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, no setor da Educação Ambiental. Tanto as escolas quanto qualquer grupo de entidades, mínimo 15 pessoas, pode fazer essa visita guiada. Então, bora marcar. Até mais, Vânia, é contigo. Carol, muito obrigada. Eu já fiz essa visita guiada, já falei para vocês, né? Mas eu espero que você anote aí esses dados e venha com a família, venha com a escola, venha individualmente também, né? Tomar um chimarrãozinho, conhecer tudo que tem de lindo nesse espaço. Prof. Karina, tu já conhece todo esse espaço ou não me diga que nunca veio? Eu já vim com a escola, sim. Eu já fiz esse passeio com a escola e é uma oportunidade, assim, única de levar para os alunos, porque assim como o Thiago tem uma família que incentiva bastante, a gente na escola aposta muito que tem crianças que fazem o sentido contrário e que levam para casa essa questão da preservação, da separação de lixo, do cuidado do meio ambiente. Então, na educação, a gente precisa investir muito, porque muitas crianças é que vão fazer esse gancho com os seus pais, com os avós, com os familiares. Karina, você é também, como eu disse, vice-diretora lá. Na gestão, percebe muitos professores envolvidos nas temáticas ligadas à natureza, porque não precisa ser só da área. Não, é interdisciplinar, né? Essa questão do meio ambiente. E aquilo que antigamente a gente, quando trabalhava meio ambiente, eu falo antigamente porque eu já passei dos 30 anos, né, na educação, que eu trabalhava o meio ambiente, parecia que era uma coisa longe, ou alguma coisa só para preservação futura da espécie. Hoje em dia a gente sabe que é uma coisa assim urgente, né? Porque a gente está sofrendo, né? As ações da gente, elas voltam, né? Então a gente vê que a gente tem assim, todos esses professores que estão engajados para esse trabalho. Não importa se é de matemática, se é de ciência, se é de educação física. Então sempre é para todos os profs. Isso é para a vida, né? Não é para uma disciplina. Olha que bonito, né, Thiago? E aí, eu quero saber como tu faz com os teus colegas nessas questões de educação ambiental. Você ensina eles também? Então, nesses projetos, assim, a gente sempre preza lá pelo cuidado lá, porque eu não gosto muito quando, por exemplo, no recreio, como a gente usa uma praça, tem as pessoas da comunidade, elas plantam flores, fazem plaquinhas, só que muitas vezes quando os alunos da escola saem para o recreio, aquela ansiedade, a vontade de correr, elas acabam ou pulando por cima ou pisando, sabe, correndo de pega-pega por aí, sabe, e eu não gosto de ver isso, sabe, então no dia assim, não corram, sabe, não cuidado com as plantas, foram acabadas de plantar, né? Então é uma coisa que a gente sempre está prezando assim para cuidar, né? Bonito isso, viu? Olha a lição aqui, ó, dada pelo Thiago. Pode brincar, pode correr, mas cuidando para não pisar nas flores lá da praça da Conceição da Linha Feijó, que a escola utiliza lá, né? Para poder fazer o seu recreio, fazer sua atividade, porque eu sei que a escola é pequenina. Você continue com a gente na Roda de Saberes. A gente termina o primeiro bloco, mas temos mais o segundo e o terceiro. Fique conosco. A eleição não termina com o seu voto. Ela continua sempre. E a gente nunca para. Surgiu alguma dúvida? Viu desinformação? Conta com a Justiça Eleitoral. Estamos em todos os lugares. Pela cidadania, pela democracia, por você.
Essa mensagem diz respeito a você que rala, que se dedica e quer um Brasil melhor. Um Brasil que respeite a sua força e capacidade de liderar e produzir. Que respeite o seu direito de ir e vir sem medo. O seu direito de se sentir segura e acolhida para seguir em frente. E que entende que esse respeito precisa ser exercido e defendido todos os dias. Só teremos um Brasil melhor com respeito às mulheres. Brasil, união e reconstrução. Roda de Saberes de volta e no Jardim Botânico de Caxias do Sul, que tem como nome Alexandre Biazus. Estamos aqui por quê? Porque este espaço completou 30 anos em dezembro de 2022 e a gente, depois desse aniversário, decidiu que a gente precisa celebrar tanto essa idade, né, 30 anos, chegar a essa idade, um espaço de 50 hectares, maravilhoso, muito bem cuidado e aberto à visitação gratuita. A gente tem que falar dele. Mas a gente também percebeu já no primeiro bloco que na escola é muito ensinado a ter o cuidado com o meio ambiente, com a natureza. E esse ensinamento, essa aprendizagem, ela é compartilhada nas famílias. Nós, da Roda de Saberes, também fomos visitar uma instituição de ensino, a Escola de Educação Infantil Bambinos, e que lá, no Maternal 2, com os pequeninos, a escola já faz um trabalho de consciência, de aprendizagem sobre o plantio. Então a garotada foi lá e plantou sua muda de tempero. Nós acompanhamos um pouquinho dessa experiência num projeto que eles intitularam Guardiões da Natureza. Eu quero que você acompanhe essa matéria, tá muito interessante. Chão, cai chuvinha e vai molhando a plantação. Comigo agora, ó, uma só. Uma gotinha, duas agora. Duas gotinhas, cai chuvinha na plantinha. Muito bem. Os dedinhos que aplaudem movem o solo de forma tímida. O nome da planta é repetido como novidade. Aos poucos, vai integrando o vocabulário de quem ainda tem um mundo pela frente. Salsa, cebola, manjericão, pimenta, boldo. Os temperos e chás que começam a povoar a horta da escola já fazem parte das refeições há tempo. Mas agora ganham um novo sentido. Aurora, você vai plantar o manjericão. Esse aqui, para fazer uma massa, Aurora, é uma delícia. Quem é que gosta de massa? E vocês já comeram massa com manjericão? Sim. É uma delícia. Vamos plantar esse, vamos deixar ele ficar bem grande. E depois nós vamos pedir pra Ed, pode pegar, Aurora, pra Ed fazer com manjericão pra nós, combinado? Tá amorosa, né? Eu quero comer. Agora tu vai pegar a passinha e tu eu também quero. Regador. Tu dá fala regador. Assim, ó. Eu não falo regador. Fala regador. Isso, pra dentro do buraquinho. Ai, olha que linda tá ficando a nossa horta. Muito bem. Deu? Parabéns. Manjericão. Uhul! As especiarias que os Guardiões da Natureza da Escola Bambinos cultivaram neste outono terão um gosto ainda mais saboroso, com pitadas generosas de afeto, sentimento que o Maternal 2 conhece bem. Será que vocês sabem o que é isso? O que é isso, será? É outra cebolinha! Nós vamos ter muita cebolinha aqui. Agora é a Martina que vai plantar igual a Elo, igual a Bela, cebolinha para nossa escola. Martina, vai lá, você é uma guardiã da natureza. Pega com essa mãozinha também. Bota lá para plantar. Isso, Martina. Ó, agora com a pá, você vai puxar a terra assim, tá vendo? De todos os ladinhos para cobrir. Isso. Força.
Vamos? Pode sentar. Tá, pode sentar. Isso! O que tu plantou, Martina? Muito bem. Parabéns. Nos canteiros, devagar, as mãozinhas abraçam as plantas e as põem para germinar. Além do plantio feito por Martina e Aurora, com manjericão e cebola, Arthur, Isabela e Maria Fernanda colocaram na terra salsa, Theo, boldo, Bela, Heloísa e Antonella, mais mudas de cebolinha, Olivia e Marco, outras amostras de manjericão e Lulu, pimenta. O grupo ainda conta com o colega Joaquim. Todo o cultivo foi orientado pelas professoras, que percebem os benefícios do contato com a vegetação e o meio animal. Como é que é ensinar educação ambiental, cuidado com a natureza para essa turma toda? Eles gostam bastante de mexer, eu acho que ajuda bastante na motricidade deles. Esse contato com a natureza ele é muito importante. Eles adoram vir no pátio, correr. Às vezes eles estão ali, às vezes eles brincam de comidinha. Eles gostam bastante de vir, de mexer. Acho que eles precisam desse tempo com a natureza, sabe? Como é que vocês planejam, né, no projeto pedagógico, esse cuidado com a natureza? Como é que é planejar isso? Não é tão fácil porque as crianças estão começando a lidar, a tocar nesse assunto. Sim, na verdade, a gente já tem essa questão da BNCC hoje, em que tem essa questão da criança poder participar ativamente do processo na construção de criar conceitos, né? Então, assim, eles precisam estar no lúdico, eles precisam estar envolvidos com tudo isso, e é através de brincadeiras, através de músicas, através da plantação que a gente consegue trazer para eles essa atenção e a importância de mostrar para eles o quanto eles, separando lixo, reciclando coisas, utilizando materiais, vão nos ajudar a formar um futuro melhor para o nosso meio ambiente, para o nosso planeta. Porque eles são o nosso futuro, né? Então, criando neles a conscientização de separação de lixo, essa conscientização de cuidado do meio ambiente, das flores, das plantinhas, tudo isso é o que vai criando o conceito de cuidar e de preservar. Como é que foi sujar a mão na terra? Foi gostoso? Eu também. Foi? Sim. Ah, sim. E tu, Martina? Sim. Sim? Também. Ah, tu? Peraí. Também? Que legal. Também, Olivia? Também. Levanta o dedo quem que gostou de botar a mão na terra. O projeto da escola ganhou o título de Guardiões da Natureza e envolve a flora e a fauna. Uma bióloga conversou recentemente com as crianças, que também costumam vivenciar aproximações com os bichinhos. Assim, compreendem melhor os ciclos da vida e compartilham os ensinamentos em casa. Eu fiquei sabendo que veio um ovo de avestruz aqui. Sim. E aí, o que tu achou, Lolo? Eu achei um ovo da galinha. E o que tu faz com o ovo da galinha? Tira pedacinho que a gente come. A gente come? E me contem uma coisa, a gente tem que cuidar dos animais? A galera tem muito animal de estimação aqui, Prof. Eve, fala muito deles? Sim, tem bastante, eles adoram falar, né? E cuidam bastante, adoram. Como na escola eles aprendem de noite, eles conversam, a gente brinca, eles contam, é muito importante isso. O que tu já aprendeu com eles e tu teve que ter consciência em casa? Ontem a gente aprendeu que tem que cuidar de todos os animais. Geralmente eles vêm já com algo já neles, de preservação, de cuidado com a natureza. Isso é deles. Cabe a nós mostrarmos o caminho. O caminho esse que é o cuidado, o plantar, porque muitos vêm e eles acham que todas as frutas vêm do supermercado. Aí a gente faz um trabalho, mostra que não é no supermercado. Eles chegam ao supermercado, as frutas, os legumes, as verduras, e tudo isso é mostrado de uma maneira lúdica, fácil, que é a nossa horta. Você percebe esse retorno desse aprendizado adiante? Muito, muito. O trabalho não é só aqui. Aqui é só o início da caminhada. Sim, as famílias também se engajam nessa caminhada, vamos dizer, essa maneira da gente cuidar da natureza, porque
só nós não vamos conseguir. Sim, a família sempre junto, isso se torna muito mais fácil. Quando se começa cedo a viver o meio ambiente com respeito e amorosidade, a tendência é que essa atitude se reproduza pela vida toda. Essa galera aqui aprendeu a ser guardiã da natureza. Tem aprendido todo dia e estão levando adiante essa mensagem para suas famílias, assim como a Roda de Saberes quer levar adiante para toda a comunidade. Vocês viram, gente, como desde pequenino dá pra gente valorizar o meio ambiente já fazendo práticas, plantando então mudinhas de tempero, de flor, árvores e não só isso, separando bem o lixo, né, os resíduos domiciliares, cuidando dos animais. Essa garotada aí que a gente viu da Bambinos está expert nesse assunto. Eu quero aproveitar também para agradecer, né, lá na escola, as proprietárias da escola, Fabiana Guerra e Arari Mendes, que vocês acompanharam a entrevista com elas. A Arari, mais conhecida por Prof. Lila, e as professoras das turmas, então, do Maternal 2, a Evelyn Vera Carvalho Musáquio, a Júlia Canari Deon e quem também auxilia muito lá na escola, a Renata Mendes, que é mãe de uma das alunas. Gente, nós já falamos sobre isso, né, Tati? Sobre a questão do ensino nas instituições de ensino, que envolve tanto escolas privadas quanto públicas. A educação ambiental precisa estar nesses ambientes de uma forma interdisciplinar, como bem falou nossa vice-diretora Karina aqui. Mas quero saber de ti, o que tu percebes como mais complicado nesse desafio de levar o cuidado ambiental para esses espaços? O que é mais difícil mesmo? Então, acredito que a gente tem muitos desafios, né? Por quê? Porque a pessoa que gosta desses espaços, que ela é ligada a essa questão ambiental, ela já tem uma educação ambiental. Então, normalmente é a pessoa que separa o seu lixo, é a pessoa que tem uma postura bacana para frequentar os espaços públicos, é uma pessoa que cuida e que gosta da natureza. Agora, nós temos pessoas que não se conectam, né, muito com essa questão, né, da natureza, enfim, né, desses espaços. E aí vai o nosso desafio. Os estudantes, a gente tem um engajamento muito grande com essas ações nas escolas, mas e o adulto? Como tu faz, muitas vezes, para um adulto que já tem uma rotina, que já tem os seus hábitos, assim, instalados e que não vai separar o lixo na sua casa? Realmente, e você, enquanto município, precisa atingir todos os públicos. Todos os públicos. Então, aí vem o trabalho, né, da SEMA, da Educação Ambiental, em propor o quê? Eventos, ações que vão sensibilizar as pessoas. A gente tem até, nesse tempo que eu estou trabalhando com educação ambiental, eu não sei se a gente conscientiza as pessoas. Eu acredito que a gente sensibiliza. Né? E o trabalho da educação ambiental é muito de formiguinha. Tu tem que falar sobre o assunto, tu tem que provocar, tu tem que fazer ações nesses locais, nas praças, nos bairros, e tu tem que levar informação, né? Mostrar como se faz, como se separa, instigar as pessoas, porque aí aos pouquinhos né, tem a pessoa que começa a ter vergonha de não separar o seu resíduo. Né? As pessoas começam, de alguma maneira, se envergonhar, se incomodar. Ainda mais quando quem vem atrás junta, né? Vai lá e pega e coloca no lixo. Tanto que tu já não vê cenas das pessoas, por exemplo, jogando lixo no chão. Isso não é mais comum. Ou atirando lixo da janela do carro. As pessoas ficam envergonhadas. E os estudantes, né, como o Thiago, levam essas informações para casa e cobram dos pais, cobram dos irmãos, cobram dos familiares. Então, são os nossos agentes ambientais. Particularmente, a gente tem que ficar envergonhado quem ainda, em pleno século XXI, joga lixo no chão pela janela do carro, que eu vejo, que acho que ainda isso não se conseguiu ser resolvido. Pela janela do carro, eu vejo muita gente colocando, desde o mínimo, papel de bala, bituca de cigarro,
Eita, hábitos difíceis, hein, professor Felipe, de demover? Muito difícil. E, na verdade, eu vejo assim que, às vezes, né, as pessoas elas são conscientes, elas sabem do problema, mas a dificuldade é de transformar essa conscientização em atitude. Então, na prática, na consciência, a pessoa sabe do problema, né, de jogar o lixo no chão, de não separar, né? Mas às vezes isso não se converte numa atitude cotidiana, né? E por isso que a gente precisa dos fiscalizadores. A gente precisa da sociedade fiscalizando, das crianças, né? Dessa pressão que é promovida, né, para forçar um pouco as pessoas a tomarem atitudes de fato que sejam compatíveis com a preservação. Professor Felipe, tu que estuda mais com profundidade, né, a ciência lá na universidade permite isso, explica pra gente quais são os riscos da gente continuar colocando lixo aqui, ó. Quem veio visitar de repente o Jardim Botânico, ó, joga ali no chão, ou o carro que polui, ou enfim, explica pra gente os riscos disso na real, assim, porque a gente está vendo muita mudança climática, faz parte esse tipo de atitude inadequada, interfere também no clima? Interfere. Na verdade, os riscos, né, eles vêm de várias formas, né, para o homem, né, e as populações como um todo, né. Desde a questão, então, dos poluentes gasosos, né, então, os automóveis, né, que poluem, enfim, que liberam altas concentrações de gás carbônico e outras substâncias, mas também o lixo físico, né. Então, esse lixo físico, ele vai causar vários impactos ao meio ambiente. Esses impactos eles são prejudiciais porque eles vão impactar na funcionalidade dos ecossistemas, né? Eles vão impactar porque eles vão gerar custos, por exemplo, para o poder público resolver algumas situações, né? Como, por exemplo, o lixo sólido, ele pode entupir tubulações de água, né? Escoamento. Então, a gente tem problemas de alagamento com a questão dos depósitos de lixo. Os resíduos, eles afetam a biodiversidade diretamente. Então, um animal, ele não consegue, às vezes ele não consegue diferenciar o que é um alimento de uma substância de um plástico, né? Então, ele acaba ingerindo esses objetos, né? E isso acaba impactando, por exemplo, na própria saúde física desse animal. Então, nós encontramos animais que eles têm o trato digestivo paralisado por conta da ingestão de plásticos, né? Isso nos ecossistemas terrestres, né? Como, por exemplo, dentro das florestas ou então nos gramados, como também no ecossistema aquático. Então, os problemas, eles vêm de várias frentes, né? Em função desses resíduos. Não importa se o resíduo, é só uma bituca de cigarro, né? Mas aquela bituca de cigarro, ela vai demorar anos e anos para se decompor no ambiente, né? Então, até ela se decompor totalmente, isso vai gerar impactos de várias ordens para o ser humano e para a biodiversidade natural também. E mais uma vai transformar num monte. Exatamente. Nós temos os resíduos químicos também, né? Então, às vezes, nós temos resíduos, né, propriamente domésticos, né? Óleo de cozinha, né? Se ele for descartado, por exemplo, em um lugar inadequado, ele pode contaminar o solo. Então, as pilhas podem contaminar solo, contaminar a água, né? Então, no solo, pode tornar esse solo improdutivo para a produção agrícola ou então para as plantas que vivem ali, e na água ele pode contaminar, né, o recurso hídrico que a população precisa desse recurso para o seu abastecimento. Karina, olha só, e vocês estão com um projeto de jardinagem, assim como, olha, os Guardiões da Natureza que a gente acompanhou, vocês lá na Carlim, estão começando com outro projeto que provavelmente vai fazer ajudar nessa consciência, assim, de jardinagem. Então, se tu florir bem, a pessoa vai se inibir de colocar aquele lixo lá naquela flor. Na verdade, a gente vem desde o ano passado com algumas ações, né, pequenas. A gente tinha um projeto, então, Cuidando da Vida, né, no ano passado. Então, a gente se deu por conta que o entorno da escola era muito lindo, mas que dentro da escola não tinha. Então, a gente começou colocando algumas folhagens e nessa de coloca uma, coloca outra, né, na frente, dentro dos ambientes, as pessoas começaram a olhar, eu vou te mandar uma muda, e começou a vir, tem muitas agora, né, Tiago? E aí os alunos também, tem alunos então que ficam responsáveis por regar, né, para cuidar disso ali. O ano passado também uma outra ação bem importante,
como eles fazem recreio e educação física no pátio. Muitas vezes tinha o problema do cocô de cachorro, né? Da praça ali, então os alunos fizeram todo, a gente diz assim, um folder para trabalhar com a comunidade, passaram nas casas, a escola então com os parceiros conseguiu botar display, então com saquinhos em toda a praça, então tem os saquinhos para recolher o cocô do cachorro, e agora então a gente também em parceria com a SEMA, conseguiu com um parceiro a composteira, então vai dar início então a um projeto de jardinagem onde a gente vai trabalhar plantio e cultivo. Tiago, você bateu a casa lá da Conceição, de Linha Feijó, e disse para a família, ó, tem que cuidar do animalzinho, é isso? Pois é, a gente sempre assim, a gente nunca foi assim com esses maus hábitos, sabe? A gente é com esses pequenos atos que a gente sempre fala, né? Um pouquinho vira um pocão, né? Então a gente sempre... quando leva o cachorro para passear, por exemplo, a gente sempre sai com uma sacolinha, por exemplo. Mas se o cachorro acaba fazendo a necessidade, a gente recolhe, né, para evitar maiores problemas. Por exemplo, a gente separa o lixo lá em casa. A gente separa o lixo. Então, é esses pequenos atos que, no fim, acabam incentivando outras pessoas, que vai cada vez ajudando mais, né? Porque é um assunto que está cada vez mais frequente, né? Esse assunto da poluição, do aquecimento global, né? Olha ali! E você já está preparado para esse novo projeto aí de jardinagem aí, que eu estou curiosa também para saber. Claro. Desde o ano passado eu já venho acompanhando, né, os processos desse projeto, porque é uma coisa que eu estava bem interessado, né. Mas não é só de agora que tem esses projetos, porque há muito tempo atrás, quando eu estava no 2º ano, lá em 2018, eu tive um trabalho que a gente pegou baldes de sorvete e a gente plantou mudas de alguma coisa que a gente quisesse. Alguma planta. Eu, por exemplo, plantei feijão. Então, a prof do 2º ano, ela fez um projeto. Então, a gente tinha que fazer, tipo, uma espécie de relatório sobre o desenvolvimento daquela planta. E depois fizesse curiosidades e coisa e plantasse aquela determinada muda e numa estufa caseira. Ó, a gente já tá com um pesquisador aqui. Eu sei que ele é bem inventor. O Tiago é bem inventor. Ele depois vai falar no 3º bloco um pouco mais dessas invenções dele, que isso é ciência. É aí que começa justamente o pensar mais consciente, ecológico, né, da vida. E aqui no Jardim Botânico a gente precisa desses agentes, desses guardiões da natureza. Você continue conosco. Estamos encerrando o 2º bloco e no 3º tem mais bate-papo. Diz por aí que saía vagar os olhos pela noite, sem nem ao menos saber por onde caminhar. Diz que me perdia em sonhos e sofria aos prantos, com a mais ínfima possibilidade de não mais poder voar. Diz que fechava os olhos feito um louco e tropeçava nas calçadas sem ter hora pra voltar. Diz que tacava pedras na lua, procurava coisas inteiramente suas e já não sabia o que era início, fim ou desenrolar. Diz que era lunático, desajustado, mas ninguém sabe, ninguém viu, que afinal sorria sempre, sem desgosto, pois já cansara de gastar o tempo com pranto intenso, sem nem ao menos um abraçar. Beijava agora os dias soltos, agarrando sempre o próprio impulso de não deixar o tempo lhe amargurar. Ainda que pareça em vão, ou estático, entrego-me ao amor, quanto posse por inteiro. Ainda que me faça parecer um louco, ainda que me faça parecer pouco são, ou lunático, entrego-me ao amor, tal e qual me veio. Não há espaço que o seu ocupe ao amor, que não transborde pelo papel. Estamos no último bloco da Roda de Saberes, que trata sobre o Jardim Botânico de Caxias do Sul e as várias ações ligadas ao cuidado com a natureza que a gente precisa desenvolver e
efetuar todos os dias. Conosco aqui a Tatiana Vergani, o professor Felipe, que é lá da UX Felipe Gonzatti, a vice-diretora da Carlin Fabres, da Escola Municipal Carlin Fabres, a Karina, uma das vices, a Karina Pedron, e o Tiago Facim Barbosa, nosso estudante do 7º ano lá da Carlin Fabres. Gente, a gente está no Jardim Botânico porque ele completou 30 anos e a gente está celebrando essa data. Ele completou em dezembro de 2022 e a gente continua em celebração. E aqui, muitos visitantes vêm para aproveitar esse espaço, como eu já bem disse, tranquilo, gostoso de estar. E a nossa repórter, a Carol Dallagnol, conversou com uma família que está aqui percorrendo, né, esse gramado gostoso, conhecendo toda essa parte botânica aqui do jardim. E é com ela agora que a gente vai saber as impressões dessa família. Sim, Vânia, e aqui realmente é o lugar preferido de muitas famílias que vêm para passear e também para andar de bicicleta. Eu encontrei o William, que é pai da Laura, que vai completar 2 aninhos. E eles vêm aqui, vem a família toda, mas hoje só tá os 2 e vem de bicicleta, né? Porque o lugar é realmente muito bonito, né? É muito bonito, é muito bom. Traz uma paz muito bacana dentro de Caxias. Pois é, vocês têm esse hábito de sempre vir para cá? Sim, nós viemos sempre, eu e minha esposa, agora com a Laurinha. Nos finais de semana a gente vem para tomar chimarrão, passar tarde, então sempre muito bacana. E ela gosta desse espaço? Adora, ela adora sim, sempre vem junto. Você mora muito longe aqui do jardim? Eu moro no Delásia, é pertinho daqui. E você acha importante ter esse espaço que é aberto, de graça para a população? Sim, muito, muito importante dentro de uma cidade como Caxias, né, que as crianças estão sempre dentro de apartamento. É o momento que a gente tira elas de dentro de casa para vir para o pátio, né? A Nenê costuma chamar o pátio, é aqui. E quando chega o inverno, vocês vêm para cá igual? Nos dias bons, sim. Nos dias bons a gente sempre vem também, mesmo no inverno. Ela já quer descer, né? Ah, então tá bom. Muito obrigada, viu? Até mais. Um bom passeio. Obrigado. Tchau. Gente, é isso, Vânia. O pessoal vem e aproveita muito esse espaço que é de graça. Contigo. Você, então, fica desafiada a vir com sua família também aqui no Jardim Botânico. E a gente quer que esse espaço seja muito mais utilizado, que seja conhecido. Tati, e a gente tem esse espaço aqui. Eu queria saber de ti qual que é a média, né, de frequência de frequentadores e também nos fale um pouquinho que aqui ali do lado, tem o Ecopark, que é mais um espaço que pode ser visitado, tem parquinho, que eu sei, minha Martina já foi lá e adorou, todo em madeira, e também tem uma recente iniciativa, acho que foi ano passado, que é eu não sei se é assim que chama, mas a gente vai falar que depois o Felipe nos corrige, que é reflorestamento, está sendo plantio de árvores, mas nativas, em homenagem a algumas personalidades da cidade. Nos fale um pouquinho, então, de como está a frequência aqui, de população frequentando esse espaço e um pouquinho do Ecopark. Então, desde o ano passado a gente vê que vem aumentando, né, a procura. Então, o ano passado, na Semana do Meio Ambiente, a gente fez uma ação aqui no Jardim Botânico. Era um dia frio, era 4 de junho e o parque o espaço começou a lotar, né, em pleno inverno. E aí foi que a gente então percebeu que as pessoas gostaram muito, porque tinha música ao vivo, tinha a UX também, que trouxe todo o museu itinerante, nós tínhamos vários serviços e até mesmo o roteiro aqui do Jardim Botânico para as pessoas que quisessem conhecer. Então a gente viu que isso começou a atrair muitas pessoas. A gente chega a ter, em média, 2.000 pessoas num final de semana. Lota. Não, lota porque 50 hectares é muito, mas eu digo muito. Assim, desse espaço inicial fica cheio, Às vezes tu passa aqui na frente, o estacionamento está lotado.
As pessoas até deixam os carros mais acima e vêm a pé. Então a gente vê que realmente esses espaços estão chamando. E o visitante vem aqui e já dá uma passeadinha ali pro lado. Isso, e aí então por conta disso, então nós temos o Ecoparque, que aí por conta da atividade que tu falou, que o ano passado nós plantamos 132 árvores em homenagem aos 132 anos de Caxias. E homenageamos 132 pessoas que trouxeram algum legado aqui para nossa cidade. E aí as pessoas começaram a conhecer o Ecoparque, a maioria não conhecia. E aí agora frequentam com as suas famílias. Tem famílias que vêm cuidar da sua árvore todo final de semana e fazer o piquenique em torno da árvore. Então é muito bonito também o que está acontecendo no parque ali na frente. E como tu falou, tem a academia dos pets, tem o parquinho para as crianças, tem os equipamentos de ginástica e tem as trilhas de caminhada. Aí no ano passado nós fizemos um evento num sábado de primavera, nós tivemos cerca de 6, 7 mil pessoas. E esse ano nós promovemos o primeiro agora em abril, o EcoFest, que tivemos 15 mil pessoas. E vamos repetir ele agora na primavera. Olha, certamente vai ter mais. Isso, porque o pessoal quer programação, quer atração. Então a gente está conseguindo nos unir, né, todas as secretarias e trazer realmente esses serviços, né? Como eles não têm ainda uma estrutura muito elaborada, a gente fazendo esses eventos, a gente consegue trazer essa estrutura para a população. Isso é lazer, professor Felipe, casado com a questão assim, do cuidado ambiental. E me parece, não sei, tu me ajuda aqui a entender, que eu sei que às vezes a razão, ela nos move, os estudos, tudo, mas é necessário afeto nessas relações de cuidado, né? Nesse lazer, é para cuidar mais. Você vem para experimentar, experienciar com a família, usar esses espaços, mas também vem com amorosidade aqui, porque essas pessoas cuidam daqui, quem vem cuida. Exatamente. Então, eu acho que nada mais justo, né, e mais efetivo do que promover essa conscientização, esse conhecimento com esses momentos de lazer, né? Então, quando a gente junta atividades culturais, né, atividades recreativas, mas que não sejam só atividades recreativas para passar o tempo, que elas tragam informação, que elas tragam conhecimento novo, que elas tragam novidades para as pessoas, né? E eu acho que é isso que é a maior demanda que a gente tem hoje, né? De promover esses momentos de aprendizagem, mas uma aprendizagem descontraída, né? E com isso a gente tem atingido muitos diferentes públicos, né? Famílias que geralmente a gente não consegue atingir com outras estratégias de sensibilização ambiental. Então todos esses eventos que levam a ciência, o conhecimento para a comunidade, eu acho que eles têm que ser promovidos, né? E claro, né, nada mais do que um espaço como esse para ofertar esse tipo de estratégia, né? E claro, né, quanto mais as pessoas, a comunidade, ela se sente acolhida por esses espaços, mais a comunidade ajuda a preservar e se sensibiliza com as questões ambientais. Então, acho que o afeto, né, ele é uma porta de entrada para a conservação da biodiversidade também. E professor Felipe, o senhor conheceu muito bem o professor Ronaldo Vassum, que esse professor eu não conhecia, assim, nunca conversei com ele, mas sempre que se fala em jardim botânico, como bem disse a Tati aqui, a gente lembra do nome do professor Ronaldo Vassum da UX. E eu sei que tu és um seguidor assim dele. Ele também tinha essa consciência de linkar o afeto com o cuidado. Como é que era? Me fale dele, porque eu fiquei curiosa. Tinha sim, né? Eu tive o privilégio de ser aluno dele, né? Eu fui aluno dele, fui estagiário, né? Então, trabalhei com ele um tempo e ele era de uma energia, assim,
fantástica, né? Então, ele era um entusiasta, né, com a questão ambiental, e ele acreditava muito que a questão ambiental ela só iria progredir a sensibilização, a conscientização com as atividades de educação ambiental, né? Com essa popularização da ciência, com esse envolvimento, né? Então o professor Ronaldo ele foi um idealizador aqui do nosso Jardim Botânico, né? Ele esteve à frente por mais de 20 anos aqui do jardim, e uma das frentes de trabalho era, né, justamente a educação ambiental. Então ele fazia questão semanalmente de vir para cá, acompanhar os grupos, acompanhar os bolsistas, né? Fazer atividades com os alunos, porque ele acreditava nessa pegada, né? Então, ele formou muitos alunos, professores de biologia, né? E ele também cativou muitos outros professores de outras áreas, né? Ao longo dos roteiros que ele desenvolvia aqui no Jardim Botânico, justamente por essa motivação e por acreditar que essa pertença, esse carinho, né? Esse afeto com o meio ambiente é o motriz da conservação ambiental. E eu sei também, a Tati me contou que eles estão tentando, né, colocar o nome do cactário aqui em homenagem ao professor Ronaldo. Até porque o Jardim Botânico já tem nome, que é de Alexandre Biazuz, que foi político aqui da nossa cidade, vereador, prefeito e doador de parte das terras aqui, Tati. Então, na verdade, é a Escola Botânica. Logo mais ali na frente... A Escola Botânica. Isso, nós temos o cactário, e bem na frente do cactário temos a Escola Botânica, que é, né, o momento ali que a gente recebe os estudantes, eles entram, a gente faz algumas orientações. E aí, então, o nosso desejo, né, a nossa vontade é que a Escola Botânica receba o nome do professor Ronaldo. Mais do que justo, homenagem para um docente, né? Tem toda essa trajetória. E a propósito, as professoras lá da Escola Bambinos querem aqui agendar para vir visitar o Jardim Botânico. Professora Karina, eu queria saber como é que está lá a previsão. Não, nós também vamos, nós já estamos com o projeto, agora nós vamos conversar com a SEMA para agendar para os alunos virem. Até porque a última vez que a gente veio com eles foi antes da pandemia, né? Então agora a gente está retomando essa questão de passeios, de saídas, então a gente vai vir sim. Tem que vir, tem que aproveitar, Karina, né? E lá daí conseguem acomodar, porque são quantos alunos lá na escola? São 240 e a gente tem 2 turnos, né? Então a gente tem mais ou menos 120 por turno. De primeiro ao nono? De primeiro ao nono. E como é estar no 7º ano, Thiago? Me diz... Tu já está na metade, né, praticamente do 7º ano. Como é que está sendo lá tuas experiências de aluno e de aprendizado nessa turma? Olha, assim, na minha opinião, todos esses anos foram bem tranquilos, sabe? Foi muito bom, a escola sempre foi o meu braço direito, né? Sempre, minha mãe muito ligada com a escola, a prof Karina, os diretores sempre foram amigos da minha mãe, né, conhecidos, né. Então, o meu 7º ano está sendo bem tranquilo, eu estou gostando de todos os projetos que eles estão fazendo, né. O próprio projeto de jardinagem, que foi citado antes, que irá começar, é um projeto que, por exemplo, é uma coisa que é muito bom, né. O que vocês vão fazer lá? Nesse projeto teria a composteira, né? E também teria essas atividades de plantar flores, né? Decorar esse jardim que a gente tem ao redor da escola. Que temos também diversas espécies de plantas ali ao redor da escola. É um ambiente muito lindo, né? Uma paisagem muito bonita. De repente catalogar, escrever os nomes lá das plantas, porque a gente às vezes não sabe, não é? Me explica o que é uma composteira. A composteira pode ser formada por 3 baldes, por exemplo, lá na minha casa a gente usou 3 baldes que a gente fez uma furação. Então a gente despeja os alimentos em cima e coloca minhocas. Então quando essa minhoca ela decompõe esse alimento, ela solta a substância, que é o humus, e depois no final da compostagem, o resultado de tudo isso vai ser o adubo, que é um líquido
que é o resultado da decomposição desses alimentos. E esse adubo é colocado depois? É misturado com água, né? Porque dependendo de como você faz esse adubo, ele pode ficar muito forte. Então, pode ser misturado com água, ou dependendo, pode ser colocado puro, mas pode ser colocado em plantas para fortificar, para ter um melhor crescimento, um melhor desenvolvimento. Lição completa. Não precisa nem um comentário, né? Não precisa nem um comentário. Gente, olha só, dá para fazer em casa e o Thiago aqui está assumindo a postura de especialista porque explicou direitinho, ó, direitinho. Muito bem. Gente, eu quero então aproveitar agora nesse momento para chamar um quadro que temos, que é o Anote Aí. Nessa conversa toda que a gente comentou sobre cuidado da natureza, afeto, eu trouxe 2 obras. Eu chamo a vinheta aqui para eu apresentar essas obras a vocês. Então, eu trouxe 2 obras, 2 livros com poesia. Um desses livros se chama Jardins, é de uma escritora carioca, Rosiana Murray, com ilustrações do escritor e ilustrador brasiliense, o Roger Mello. E o Roger Mello é o vice-presidente do Instituto de Leitura Quindim, que funciona aqui em Caxias do Sul. É muito linda essa obra, então, com poemas ilustrados com muita flor, muitas folhas. É uma verdadeira delicadeza, gente, essa obra. Então, quem for no Instituto de Leitura Quindim pode retirar. Já faço essa divulgação porque lá é um espaço gratuito que fica no Pátio Eberly, em Caxias do Sul. E aqui fica uma dessas dicas. Também é um lindo livro para presentear, né? Porque logo, logo tem o Dia dos Namorados aí, ó. E o outro livro é Flor e Ser Poesia. Essa obra é da Tatiana Barduco Rodrigues. E a Tati, ela é escritora, turismóloga, ela é também advogada. Ela está morando em Caxias do Sul, mas ela viveu bastante tempo em São Paulo. Então, fica também a dica, a obra da Tatiana Barduco Rodrigues, Flor e Ser Poesia. São os 2 livros de poemas. Fica aqui a dica, né, gente? Porque é sempre bom ler, ainda mais quando são temáticas ligadas à natureza. Tati, quero aproveitar para te pedir, assim, a SEMA também cuida de todos os espaços de praças e parques da cidade, para além daqui do Jardim Botânico e do Ecoparque, assim. As pessoas podem acessar livremente? Como é que vocês cuidam e se realmente a pessoa pode procurar essas praças e parques espalhadas pelos bairros a qualquer momento? Isso. Então, esses locais são públicos, né? Como você falou. Eles têm um horário de funcionamento, mas as pessoas podem acessar, que normalmente é das 8 às 18, mais ou menos assim. Quando tem uma atividade específica de algum órgão ou de alguma instituição, por exemplo, uma aula de yoga, uma atividade assim, as pessoas podem ligar para a SEMA e podem estar fazendo a reserva desses espaços. Quando é Praça Dante, aqui mesmo, o Ecoparque, é sempre bom dar uma ligadinha, fazer a reserva e informar que tipo de atividade que vai acontecer. Até para reforçar a segurança. E tem um telefone de contato? Sim, é 3901-1445 e aí pode pedir para o ramal do gabinete e aí se faz a reserva. Tati, se tiver algum problema em algum desses espaços, por exemplo, o balanço do parquinho está com problema, uma árvore caiu, alguma coisa, a gente comunica a SEMA? Comunica também. Comunica, como a gente faz, né? Presta os serviços nesses locais, pode estar comunicando que na medida do possível a gente faz os reparos. Faremos isso, professor Felipe. O desafio está dado, mas também eu quero que o senhor faça um convite. O senhor cuida de um outro espaço lá na universidade, pode visitar? Como é que é?
Pode sim. Eu convido a todos a visitarem o Museu de Ciências Naturais, né? Que é um espaço aberto à comunidade, também com entrada gratuita, onde então a gente mostra um pouco, né, sobre elementos da nossa biodiversidade local aqui. Então nós temos lá exemplares da fauna, da flora, né? E todo um roteiro de visitação, então, que fica disponível tanto para as escolas da rede pública aqui de Caxias, como também para os visitantes, né, que vão diretamente, né, por iniciativa própria, né, famílias e alunos. E esse espaço também ele fica aberto, né, sempre aos sábados à tarde, domingo à tarde, então, para que toda a comunidade consiga acessar e desfrutar então desse espaço. Tem um telefone de contato, professor Felipe? Não sei se é um telefone ou enfim, e-mail. Sim, temos o telefone, né? Então o telefone, podem ligar diretamente para a universidade, que é o 3218-2100, e pedir então para direcionarem a ligação para o Museu de Ciências Naturais, que daí nós faremos os agendamentos então das visitas. Perfeito, ó, se agendem. Gente, eu quero também aproveitar que a gente tem outros convidados aqui. Tá vendo aqui, ó, não sei se vocês enxergam, mas a gente está rodeado de mosquitinhos. Isso é o ecossistema, é do habitat. O professor Felipe disse que isso aqui está tudo normal, está tudo natural. Exatamente, né? Nós estamos num espaço, né, natural, exatamente. Então, quando o espaço, né, ele é agradável, ele tem vida, né? Nós encontramos essa vida se manifesta das mais diferentes formas, né? Então, seja por insetos, né? Seja por outros elementos aqui que nós encontramos, né? Então, isso é muito bom. Deixa eles estar, deixamos eles conviverem conosco. Exatamente, né? Que bom que eles estão aqui. Que bom, olha ali. Professora Karina, eu quero te agradecer muito por estar aqui, né? Reservar um tempinho lá da escola, que eu sei que tem muito muitos afazeres. Então, quero que a senhora deixe uma mensagem agora como educadora para demais educadores que estejam nos acompanhando. É bem importante o papel da educação, né? E hoje em dia a gente fala que a gente não faz nada sozinho. Então a gente precisa muito, nós como educadores, a gente precisa muito da parceria da família. Então, cada vez mais, se a gente conseguir que família e escola trabalhem juntos, o trabalho vai ser mais efetivo, né? Não só nessa questão do meio ambiente, mas na questão das relações, na questão do cuidado, da aprendizagem, de todos os âmbitos. Então, a minha mensagem é que a família participe cada vez mais com a escola, que seja parceira da escola. Só assim acontece a educação. Tiago, agora eu gostaria que tu nos dissesse, deixasse uma mensagem, não só para os teus colegas lá da Carlim, mas de toda a comunidade, assim, para os estudantes que estão nos acompanhando, assim, a partir da sua experiência, esse teu cuidado que vem de casa, né, em relação ao meio ambiente, ao plantio, aos animais, o que tu diz a eles? Então, a gente deveria, é uma ação diária. Então, pequenos gestos que nós fizermos vai se tornar uma grande coisa. Uma vez, num evento que teve da Guarda Municipal, a gente fez uma música com a banda da escola, que era juntos conseguimos fazer algo importante para o mundo. Era o refrão final da música, que seria o desfecho da música. Então, no final é essa mensagem, né? Que se todo mundo fizer uma pequena parte, por exemplo, descartar o lixo no lugar correto, não pisar nas plantas na hora do recreio, por exemplo, na nossa vivência, né? Ajudar o pai e a mãe, por exemplo, regando as plantas, sempre cuidar assim, né? Quando for sair com o seu cachorrinho, levar a sacolinha, né? Juntar. Então, essa é a minha mensagem, né? Um ajudando o outro, a gente pode fazer uma grande coisa. Olha, depois dessa mensagem, né, eu concordo plenamente. Eu só quero agradecer e lembrar, gente, que a lei, como a gente é um programa também da TV Câmara, da Câmara Municipal de Caxias do Sul, quero informar a vocês que a lei que criou o Jardim Botânico é a Lei 3926, de 7 de dezembro de 92. Essa lei, então, é que institui o Jardim Botânico em Caxias do Sul. Depois, teve um termo de cooperação. Então, em 93 foi dado o nome, né, Alexandre Biazus, a esse espaço. Na verdade, a gente diz Alexandre, mas é Armando Alexandre Biazus. Esse é o nome certo,
o nome correto desse espaço. A denominação foi dada pela Lei 4.052, de 29 de novembro de 93. Enquanto a gente está conversando aqui, gente, tem pessoas caminhando pelo Jardim Botânico e isso é um espaço livre de acesso. E também eu quero lembrar que tem uma outra legislação, que ela é de número 4.720, que estabelece a cooperação entre a Universidade de Caxias do Sul e o município para o cuidado desse espaço. Na verdade, ela implantou o Jardim Botânico na bacia hidrográfica do Arroio Dalbó. Então aqui é realmente um manancial também hídrico, esse espaço onde que está o Jardim Botânico. Exatamente, e participa também nessa cooperação o SAMAI, né, que é o nosso órgão municipal de água, né, junto com nessa gestão então do Jardim Botânico, compondo então a prefeitura, a universidade e o SAMAI. O SAMAI, que é uma autarquia municipal, né, então, e também a gente sabe que a CODECA ajuda muito, que são os órgãos, além da SEMA, que tratam, né, das questões ambientais em nossa cidade. Eu trago isso porque é necessário que saibamos que há uma legislação toda amparando o cuidado com esse espaço. Eu quero muito agradecer a Tatiana, o professor Felipe, a Karina e o Tiago, que ajudaram a gente a fazer esse lindo programa nesse espaço aqui, ó, fantástico, divino, que espera você, que é o Jardim Botânico de Caxias do Sul, de nome Armando Alexandre Biazus. Quero agradecer e pedir suas sugestões para o Roda de Saberes. Pode mandar por e-mail, imprensa@camaracaxias.rs.gov.br, ou também pode me ligar. Eu gosto muito de receber ligação de telespectador no 3066-3979. Obrigada, fique conosco. Obrigada aos meninos também que vieram aqui nos ajudar, e a Carol, que acompanhou tudo, produziu aqui, ajudou na produção, porque fazer um programa longe dos espaços, dos estúdios, sempre é um pouco mais complicado, mas dá certo, até porque você merece. Até a próxima Roda de Saberes.